Fala pessoal, então nesse último vídeo nós vamos falar um pouco sobre ainda um método de segunda ordem. É, Na verdade ele fica entre os métodos de primeira ordem e segunda ordem, que é o método gradiente escalonado conjugado, tá? Então o método que nós vamos trabalhar se chama método do gradiente escalonado conjugado. É um método muito comum que se utiliza para treinar redes neurais, tá? A ideia por trás desse método está numa aproximação que pode ser feita da seguinte forma: a gente pode escrever, sendo θ estrela aquele conjunto de parâmetros que minimiza a minha função j, igual a θ0 mais alfa 1 d1, ou seja, um passo na direção d1, mais alfa 2 d2, até alfa p dp, sendo que p é o número de parâmetros que eu quero ajustar. Isso aqui eu não vou provar não, eu posso deixar dentro do livro do Reiki, ele prova sobre essa aproximação, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é dizer que a gente pode encontrar um valor de θ estrela fazendo uma combinação linear, tá? Desde que os vetores d sejam base para o espaço RP. Então, se os vetores D forem vetores base para o espaço RP, é possível achar uma combinação dessa forma, alfa vezes dp vezes d, que representa a solução θ estrela. Tá? Bom, então basicamente nós temos duas premissas fundamentais aqui. A primeira é que os vetores D devem ser linearmente independentes, ou seja, para serem bases devem ser linearmente independentes, né? E que alfa deve ser não nulo, né? Não nulo. Então, se nós tivermos essas duas condições, nós poderemos escrever a nossa solução θ estrela como a somatória de i igual a 0 a 1, perdão, de igual a 1 até p de alfa i di mais θ0, tá? Simplesmente estou pondo notação somatória essa combinação linear aqui de cima, né? Agora, a ideia é a gente ter essas direções como direções conjugadas. O que são direções conjugadas? Direções conjugadas são direções conjugadas a uma matriz A, né? Vamos tomar uma matriz A qualquer, simétrica, de tal forma que eu possa escrever que D, I, A, DJ, dois vetores, I e J, DI transposto A e J. Se essa multiplicação nós dizemos que D, I e DJ são conjugados a A. Então essa é a definição de direção conjugada. A propriedade que nós estamos avaliando é exatamente que se DI e DJ são direções conjugadas, então vale essa propriedade aqui, que DI transposto a DJ é igual a zero se A for uma matriz simétrica. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma expansão da ideia de vetores ortogonais, né? A ideia de vetores ortogonais é exatamente isso. Se eu tiver dois vetores U e V, esses vetores são ortogonais se U matriz identidade vezes V for igual a zero, né? Então isso aqui, conceito de ortogonalidade. Ortogonalidade. Então é uma expansão desse conceito de ortogonalidade que a gente vai usar aqui nas direções conjugadas, ok? Então essa é a primeira propriedade que eu queria apresentar. Então se A
for definida positiva, aí é uma estratégia que é muito interessante da álgebra linear, é que é o seguinte, se além dela ser simétrica, A for definida positiva, lembrando que para ser definida positiva significa que o menor alto valor dessa matriz é maior que zero, né? Então, se A for definida positiva, D, os vetores D que são conjugados a A vão ser necessariamente linearmente independentes. E aí é essa propriedade que a gente vai usar. A gente vai escolher uma matriz A de tal forma que eu consiga garantir a independência linear dos vetores D, dos vetores que são a independência linear dos vetores D, dos vetores que são direção conjugada a essa matriz A. Eu vou multiplicar essa equação aqui de cima pela esquerda, exatamente por D vezes A, tá? Então eu vou ter o seguinte: dj transposto A vezes θ estrela vai ser igual a somatória de I igual a 1 até P, perdão, de alfa dj transposto A, aqui aí, né, DI. Então vejam, se eu escolho adequadamente a matriz A, eu posso, para cada direção conjugada, escrever o seguinte, que AJ vai ser igual a DJ transposto a DI. Olha que interessante, perdão, transposto a DJ. Olha que interessante. Se eu conhecesse o vetor θ estrela, era facinho encontrar o valor de A. O problema é que aqui, no nosso caso, nós também não conhecemos o vetor θ estrela. É justamente ele que nós estamos procurando. Então, nós vamos escrever o nosso problema de otimização. A gente já sabe que ele é quadrático, então a gente pode escrever da seguinte forma. J de θ é igual a meio θ transposto Q vezes θ menos B θ transposto. Então, é como se eu estivesse escrevendo uma equação de segundo grau, mas em forma vetorial e matricial, né? Então, tem aqui, ó, meio ax ao quadrado menos bx. Basicamente é isso que eu estou escrevendo, só que em forma matricial, tá? Matricial, tá? Então, a gente tem isso daqui. Se eu faço a derivada dessa equação, que é exatamente o que a gente está trabalhando, né? Falando que a derivada é igual a zero, eu falo nabla j de θ é igual a zero, eu chego que nabla, eu chego que θ transposto Q é igual a B. Ou, é isso mesmo, perdão, aqui é Q θ transposto, Q θ transposto é igual a B. Então, se A for igual a Q, o que eu tenho aqui é que eu consigo substituir essa esse θ estrela exatamente pelo valor de B ali. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que AJ é igual a DJ transposto Q vezes B sobre DJ transposto Q DJ. Vejam, a matriz Q e o vetor B, eles vêm do nosso próprio problema. Então a gente conhece essa matriz Q e essa matriz B. Vem da minha base de dados. Eu consigo escrever a partir da minha base de dados, tá? Porque o que eu estou fazendo é escrever esse problema J de θ igual somatório de G de xi menos G chapéu de xi e θ ao quadrado matricial. Então, as matrizes Q e B saem exatamente da minha base de dados, né? E da minha função G chapéu.
Aí, pronto, se eu já conheço o AJ, conheço todos esses valores, eu posso escrever que θ estrela é igual a somatória de J igual a 1 até π de quem? Alfa, que é dj QB, dj transposto QB, sobre dj transposto QDJ, vezes a direção dj. E aí isso permite que eu ache o valor de θ, tendo como base as duas coisas que nós assumimos aqui em cima. A primeira é que θ pode ser escrito como uma combinação linear num espaço, desde que os vetores D sejam base desse espaço, e nós dissemos que se a matriz Q for igual a A, ou seja, uma matriz simétrica definida positiva, então eu posso escrever o valor de θ estrela como essa combinação. Vantagens desse método. Nós temos o número de iterações limitado, porque nós temos no máximo p iterações, e a gente tem a informação de primeira ordem, porque para chegar nisso aqui nós fizemos exatamente a ideia de derivada na primeira ordem, né? Então são as vantagens desse método. É um método extremamente aplicado para treinamento de redes neurais, e eu vou mostrar para vocês na nossa aula síncrona como que ele funciona na prática, a hora que a gente está treinando uma rede neural. E aí, para finalizar essa aula de treinamento de redes neurais, a gente precisa falar um pouquinho sobre critérios de parada. Quando a gente para de treinar a rede neural? Porque são todos métodos iterativos, né? Quando que a gente para de treinar redes neurais? Tipos de erro das redes neurais. Erro de treinamento e erro de validação. Basicamente, nós falamos o seguinte, olha, quando eu tenho uma rede neural, eu tenho um conjunto de pares XL, YL, que vão representar o meu espaço. Tá? Então, eu tenho N pares amostrais XL, YL. Eu posso dividir esse banco de dados em dois. Eu posso dividir no banco de dados XJ, YJ, que vamos ter NT, e no outro banco de dados X, XK, YK, que vão ter NV valores. De tal forma que NT mais NV tem que ser igual ao meu número de amostras. Então, eu estou particionando o meu banco de dados em dois, tá? Normalmente, essa partição que a gente faz é NT igual a 0,75 de N e NV 0,25 de N. Mais ou menos isso que a gente faz. Por que nós fazemos essa partição do banco de dados? Porque nós vamos usar uma parte do banco de dados para ajustar os valores de θ, para de fato apresentar nas minhas redes neurais, para de fato calcular o erro. Então, o erro de treinamento, vamos chamar de JT, ele vai ser igual à somatória de I igual a 1 até NT de G de XI menos G chapéu de XI θ ao quadrado. Então, aqui nós temos o erro de treinamento. Essa função J que nós vamos usar para o processo de otimização. E nós vamos calcular um erro de validação, tal qual o erro de treinamento, JV de θ. Só que esse JV de θ não vai ser passado na hora de calcular a otimização. Então, o que nós temos é o seguinte, nós vamos ter uma evolução do erro da seguinte forma. Como o erro de treinamento
ele faz parte do processo de validação, o que vai acontecer é que esse erro sempre diminui. Então, ele sempre vai diminuindo. E aí começa a aumentar. Por quê? Porque é aquela história da rede neural decorar os dados, né? Imagina que eu tenho os meus dados aqui, vou fazer mais um eixo, e aí em vermelhos vão ser os pontos de validação, e em azul os pontos, perdão, em vermelho os pontos de treinamento e em verde os pontos de validação. O que acontece? A rede neural, inicialmente, ela é pouco flexível, então ela é como se fosse uma reta, praticamente. Esse erro é grande. Aí essa curva, ela vai se ajustando nos pontos, então já não é mais uma reta, é alguma coisa assim. Então o erro de treinamento vai diminuir, de validação também. Sim. Então o erro de treinamento vai diminuir, de validação também. O que acontece é que chega um dado ponto que, se eu não paro o treinamento, a minha curva começa a decorar os meus pontos. Ela tende a passar por todos os pontos. Ou seja, o erro de treinamento é muito baixinho, mas eu perdi toda a capacidade de generalização. Ou seja, eu perdi a capacidade de estimar coisas, de interpolar dentro do meu espaço de amostral. E aí é quando o erro de validação começa a aumentar. Então ele foi diminuindo até um ponto que ele aumentou. Quando ele começa a aumentar, eu paro o treinamento da minha rede neural. Então, eu vou parar quando o erro de validação, que é o verde, começar a crescer. O erro de treinamento sempre diminui, tá? Essa é o principal critério de parada que a gente tem. A gente poderia ter outros, né? Quando o valor do vetor gradiente j, θ, está próximo de zero, ou quando eu atinjo o número máximo de iterações que eu defini, mas o melhor método, ou a forma mais interessante de se parar um treinamento de rede neural é utilizando a avaliação do erro de validação, porque com isso a gente sabe que a rede está bem treinada, ela tem um erro baixo e, ao mesmo tempo, ela é generalista, ela é capaz de estimar coisas que ela nunca viu, tá? Então, para finalizar essa aula de treinamento, é isso que eu gostaria de falar. Como é que a gente, seria interessante fazer um comentário de como é que a gente divide esse banco de dados? Pode ser aleatório, pode ser ordenado, não existe uma regra para isso. A gente precisa sempre pensar o seguinte, naquela ideia do que a rede neural é capaz de fazer. Então, uma rede neural, ela é sempre, eu tenho aqui meu espaço real, onde o meu fenômeno acontece. Em azul, eu tenho o espaço representado pelas minhas N amostras. E aí eu preciso particionar isso aqui em validação e treinamento. Como é que eu particiono isso? O ideal é que as fronteiras sempre estejam no treinamento. Então o ideal seria que eu tivesse aqui para validação, então, validação, e o azul para treinamento. Por quê? Porque se eu conheço as fronteiras, a chance de conseguir interpolar aqui no meio é mais alta. Se eu faço uma partição diferente disso, por exemplo, se a partição que eu faço não é assim, mas se não, o que eu faço não é assim, mas se não algo assim, a minha rede neural, como nunca viu nada nessa região, vai trabalhar muito mal nessa região, porque é como se ela tivesse que extrapolar. É como se o meu limite fosse esse em vermelho. E aí a rede neural não conhece o que está acontecendo na zona verde, nunca viu nada parecido, não vai conseguir fazer. A diferença entre essa situação e a anterior é o seguinte: como a rede neural interpola muito bem, apesar de não ter visto o que aconteceu na região verde, ela sabe o que aconteceu nas fronteiras da região.
então ela consegue interpolar. Tá? Na situação anterior, que eu estava mostrando, como ela nunca viu nada parecido com aquilo, a hora que ela for extrapolar, porque ela está indo numa região que ela não conhece, aquilo, a hora que ela for extrapolar, porque ela está indo numa região que ela não conhece nada, ela vai se perder. Então, sempre que a gente pensa na divisão do banco de dados, é importante ter essas questões em conta. Tá? E aí, por hoje, por essa aula é só. Na quarta-feira, nós vamos conversar um pouco sobre as dúvidas dos métodos. A ideia dos métodos aqui é a gente ter mais noção do que cada um faz na hora de escolher ele para treinar nossa rede neural e saber avaliar o resultado. Nós vamos ver uma rede sendo treinada na aula, tá bem? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.